Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Papo com Elas. 3 mulheres, 3 olhares e uma só missão. Eu sou Andréa Galiza, advogada das famílias, e estamos aqui juntas novamente. Olá, gente. Lília Simonete, empresária e dona da Lila. Cida Cunha, assistente social, jornalista e escritora. Encontrando respostas em uma jornada que a fé prevalece. O Natal celebra o nascimento de Jesus, visto com a luz que ilumina nossas vidas e traz salvação. Numa visão otimista, isso simboliza que, nas estações mais duras da vida, a esperança pode renascer, assim como a vida eterna que o pinheiro de Natal simboliza. No episódio de hoje, falaremos da crença inabalável de que a mensagem de amor, paz e esperança trazida pelo nascimento de Cristo pode, de fato, prevalecer sobre o pessimismo, inspirado em um renascimento espiritual em cada um de nós. E a certeza de que, com fé e ação, podemos construir um mundo mais compassivo e alegre. Gente, hoje vamos falar sobre Helena. Helena vivia em uma pequena cidade do interior. Após perder o emprego e enfrentar sérios problemas de saúde na família, ela se sentia sobrecarregada pelo desespero e pela incerteza. A situação parecia insuperável e cada dia que passava, a luz no fim do túnel se tornava ainda mais fraca. Em seu momento de maior fragilidade, Helena decidiu se apegar à sua fé. Ela não era uma pessoa extremamente religiosa, mas encontrou conforto, força na crença de que dias melhores viriam e de que ela não estava sozinha nessa jornada. Ela começou a praticar a gratidão pelas pequenas coisas, como o nascer do sol, a saúde recuperada de seu filho e rezar por orientação e força. Essa mudança de perspectiva, alimentada pela fé, transformou sua atitude de passividade e desespero em ação e esperança renovada. Helena usou essa nova energia para procurar um novo emprego com vigor renovado. Sua atitude positiva e perseverança, inspiradas por sua fé inabalável, impressionaram um empregador local, que lhe ofereceu uma posição que se encaixava perfeitamente nas suas necessidades. Mais importante do que o novo emprego, a fé restaurou a paz de espírito de Helena. Ela aprendeu que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a crença em algo maior pode fornecer a resiliência necessária para superar adversidades e encontrar um caminho a seguir. A fé não mudou os fatos de sua situação imediatamente, mas mudou a forma como ela os enfrentou, fazendo toda a diferença em sua vida. Gente, que tema incrível! Ai, apaixonante! Afinal, estamos na véspera da véspera do Natal. Hoje, a gente já está naquele climazinho, aquele cheirinho de pinheiro no ar. Eu, quando era pequena, dizia que aqui em Natal tinha um cheirinho diferente do Natal. Mas é algum pinheiro, alguma coisa que tem aqui, que tem aquele cheirinho realmente interessante. Então, é o momento da gente repensar a nossa fé, né? Muitas vezes a gente se lembra das compras do Natal, das festividades, das ceias, e esquece um pouco da razão do Natal, o que é o Natal realmente, o que é que a gente comemora do Natal. E que fé é essa que a gente tem ao longo do ano? Porque o Natal precisa ser todos os dias, a gente não pode esquecer também que a gente é cristão, no caso de quem é cristão ou quem não é, qual é a sua fé, né? No caso, quando a gente refere-se ao Natal, naturalmente a gente está se referindo ao cristianismo, mas que isso não muda o fato de que outras pessoas têm fé, outro tipo de fé, e que isso faz a diferença nas escolhas, na força, na resiliência, naquilo que a gente acredita. Eu penso que o tema da fé ele é fundamental nas nossas decisões, nas nossas escolhas, em tudo. Porque se você pensar realmente naquilo que você acredita todos os dias da sua vida, isso lhe torna uma pessoa melhor, nem que seja na marra. Porque você teme pelo que você vai fazer. Você não é, eu sou boazinha porque eu sou maravilhosa, não. Porque eu sei que se eu não for, eu vou responder por isso. Eu acredito. Isso.
E isso me torna uma pessoa melhor. Não porque eu sou fantástica, mas porque eu tenho medo de responder pelos meus erros. Então, isso vai transformando. E também certos princípios que a gente acredita, né? Isso. Tipo assim, quando você acredita que Jesus, né, tem os 10 mandamentos, você sabe como ele se comportou quando você acredita, né? Sabe como ele viveu, você tenta imitar. Nessa forma, você percebe que são atitudes maravilhosas. Amor e caridade era o que se pregava. No momento em que você faz qualquer atitude sua pensando nos ensinamentos do que você cresceu aprendendo, do que você lida, você vai tornando-se pessoa melhor. É automaticamente. Se você... É igual como você aprende na escola. Você tem aqueles mandamentos, você acredita como era a vida de Jesus, como ele tratava as pessoas e blá, blá, blá. Aquela situação toda. Se você segue, automaticamente você vai ficar sendo uma pessoa melhor. Uma das coisas que eu lembro muito, 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 muito é que nos hospitais, né? Nos hospitais, independente se eu ou a enfermeira, alguma pessoa não acredita em Deus, jamais nós poderemos intervir naquele paciente que pede para receber uma cura, né? Assim, né? Uma oração, tentando a cura. Você não pode interferir na decisão dele. Nos hospitais você não pode. Então, eu tenho várias pessoas, tipo, eu não acredito em Deus, pra mim isso tanto faz. Mas eu chamo o padre pra fazer uma reza, eu chamo o pastor. Tem uma capela pra isso também, isso, né? exatamente. Eu chamo, porque nós sabemos a importância da fé na cura das pessoas. Não Hoje só isso é cientificamente comprovado. Isso, não só como diz na cura, mas sim como no processo em que você vai passar aquele tratamento, as pessoas que precisam de tratamento. Se a sua fé vai ajudar você, fortificar a sua fé, você ficar mais forte e você ter esperança, ótimo, a gente vai investir nisso, independente se eu, como profissional, acredito ou não, eu vou fazer o que o paciente quer. Vou levar o pastor, independente, nós temos que fortalecer a fé porque vai ajudar no tratamento dele. Isso né? me lembrou, Lília, uma situação assim de vovô. Quando o vovô veio para cá e se internou no Hospital do Coração. Nossa, eu lembro desse momento, parece que eu estou vivendo ele agora. E lembro de todo mundo, assim, a gente muito desesperado. O vovô estava ali praticamente desenganado. E a gente enlouquecido. Eu lembro da gente pelos corredores, eu lembro da gente chorando, eu lembro da gente orando, eu lembro da gente... E eu lembro que eu levei uma pessoa na comunidade católica, que eu fazia parte na época. E a gente tinha tanta fé. Eu lembro da fé da gente naquele momento ali. Eu lembro que ela foi para o quarto de vovô. E a gente orou, e a gente louvou. Nossa, chega a me arrepio quando eu lembro desse momento. E eu lembro que ao final dessa oração, ela olhou para a gente e disse: seu Zezinho, ele vai ter uma chance nessa vida. Não chegou a hora dele. É como se a história dele tivesse sido começada a contar naquele momento. Ele teve uma nova chance. Eu acreditei naquilo ali na mesma hora. Eu me agarrei com todas as... Naquele fio de esperança. Era, meu Deus, eu só queria ouvir isso. E eu tinha muita fé. Eu acreditava muito nessa pessoa que estava lá na oração, do poder de oração dela. E ela jamais diria aquilo ali para aquela família que estava tão desesperada. No meu entendimento, ela jamais diria se ela não tivesse tido um sinal muito claro ali, uma resposta muito clara para a gente de Deus. Depois daquilo ali, eu vou viver mais 10 anos. Então, assim, aquele momento para mim foi um momento de fé inabalável, um momento de fé que a família se apegou àquilo tudo ali. Minha mãe fez promessa naquele dia para parar de fumar. Foi nesse dia que mamãe fez. Então, todo mundo estava envolto de muita fé, de tudo. A gente estava assim ali vivendo. Uma energia, totalmente, era todo mundo vibrando positivamente, com a fé absurda. E a gente conseguiu. E eu entendo que foi através da fé que o vovô viveu ali mais 10 anos. Uma coisa que eu acho também interessante é que sempre a gente comenta assim, no período de Natal, você sente uma áurea, né? Melhor. Você sente que o mês de dezembro, nós sentimos uma vibração mais positiva, as pessoas elas estão mais caridosas, as pessoas elas estão mais prestativas, porque a gente já começa a viver esse sentimento, né, de, como eu vi também um padre falando, não é
aniversário de Jesus. Você não está aqui no dia 25, você não vai cantar parabéns para Jesus. Você vai viver o mistério. Tudo o que foi constituído depois do nascimento dele, tudo, não significa, é uma mudança de pensamento, uma perspectiva de vida. E isso é óbvio. Porque, como diz, a energia muda porque as pessoas mudaram, estão tentando mudar. Porque muitas acreditam que chegando mais no Natal, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Esse mês eu vou tentar ser mais caridoso, Por isso que tem mais ações de entrega de cesta básica, existe mais presente para as crianças. As pessoas começam a fazer mais ações boas e óbvio que a energia do mundo, ela vai melhorando. Isso é automaticamente, à medida que as pessoas vão mudando o seu comportamento, a energia. Por isso que a gente sempre diz, uma energia tão boa, tão legal em dezembro. O espírito natalino. O espírito natalino, porque as pessoas estão com essa mentalidade de que é o mês que a gente tem que se dedicar a tudo, porque nós vamos virar o ano. No momento em que a gente vai virar o ano, as energias vão ser renovadas. Então, tipo assim, eu vou deixar tudo o que foi de ruim que eu fiz em 2025 e renovar a minha energia para 2026. E isso, ela casa muito bem na energia do planeta. Igual como falam-se que na época do carnaval, a energia do planeta, existe mais acidentes, acontecem mais traições, acontece mais... Exatamente, porque as pessoas estão em volta de outra coisa. Muita festa, muita bebida, muita pegação, muito tudo. E isso, a energia do planeta, ela se transforma exatamente também nessa energia. É a mesma coisa, tanto para o bem como para o mal. Com certeza. E eu penso na fé como aquele assim... O que de fato você acredita, o sentido mesmo da palavra fé, sabe? Eu costumo dizer que um livro que eu vou escrever quando eu tiver tempo, então não vai ser nunca, mas eu vou. Vai sim. Para além do discurso, sabe? Aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que você discursa uma coisa e você faz outra. Então, eu penso que a fé, que a gente tem que se perguntar... passado que a gente gravou, que a gente fala muito de autocuidado e a gente não faz muito. Pois é. E a gente precisa pensar assim, essa minha fé, eu realmente acredito? Porque eu acho que se a gente se perguntar todas as vezes que a gente tiver mal, todas as vezes que a gente duvidar, todas as vezes, é um chamado assim para dizer, ei, peraí, você acredita? Então repense. Isso você repensa suas atitudes, você repensa os seus medos, você repensa suas dores. Tem aquele momento em que você não quer nem repensar, porque você está querendo sofrer mesmo. Não tem aquela coisa, só acredita... não tem aquele momento que você diz assim, eu preciso sentir isso aqui. Mas eu sinto muito isso, aquele momento em que, é uma injustiça muito grande que eu vi e que isso me dói muito. Aí eu paro e digo assim, ei, você está duvidando de Deus? Porque Deus está ali, Ele está vendo. Então, se Ele está vendo, não duvide que todas as coisas que estão erradas terão solução de alguma forma. E aí, cada um com sua religião vai interpretar essa solução de alguma forma. Mas o que ninguém nega é que todas as religiões, elas dizem o quê? Que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Se Ele é soberano, se Ele é o maior, se Ele é maior que o mal, Ele tem como realmente dominar, se Ele permite, tem uma questão aí que precisa ser vivida, vivenciada, uma experiência que a gente precisa passar e que precisa ser considerada. Então, acho que a fé, quando ela é totalmente vivenciada, ela é a resposta. Ela é a resposta para todas as dores, para todos os medos, para todas as inseguranças, as incertezas e principalmente para corrigir os nossos erros. Às vezes eu fico me perguntando, porque em todas as religiões, que isso é um problema do homem, existem pessoas com defeitos. Você vai para a igreja evangélica, você encontra pastores, que aí o problema não é nem a religião, é a pessoa que usa aquela religião para fazer isso. Então, você vai encontrar pastores, você vai na igreja católica, você encontra padres. Se você vai no espiritismo, você encontra determinadas pessoas em todas as religiões, porque as pessoas são falíveis e isso acontece. O problema não é nem da religião, é as pessoas. Aí eu me pergunto, essa pessoa tem algum tanto de fé? Porque ela sabe o que ela está fazendo?
Você usar a palavra de Deus para criar uma fachada em torno de você? Porque se a gente que tem fé, a gente se fizer essa pergunta constantemente, a gente vê a vida por outro prisma. Uma das coisas que eu mais peço em oração é sempre aumentar a minha fé. Para chegar ao ponto de que eu nunca duvide ou questione. Porque eu sou falha e em certos momentos da minha vida, eu questiono, poxa, por que eu tô passando por isso? Eu não faço mal assim a ninguém, nem nada disso eu tô passando, questionando. E eu tô questionando e sabendo que de acordo com a minha religião, isso é falho. Eu não tenho que questionar, nem me questionar porque Deus fez isso ou aquilo ou outro. Eu tenho que acreditar. E muitas das minhas, eu peço aumentar a minha fé. Porque eu acho que quanto mais você aumentar a sua fé, eu acho que sua vida ela é mais leve, ela é mais linda, porque você sabe um propósito, você vai encará-la de uma forma incrível. E tudo que eu peço é, meu Deus, aumentar a minha fé para que eu consiga ver o mundo que o Senhor viu. Entendeu? E eu acho que na medida que a fé da gente aumenta, a humildade, ela vai junto. Ela cresce junto, porque a gente percebe que não é... Quem é você na fila do pão, né? Tem aquilo que você não é a pessoa mais importante, que você não precisa ter melindres, que nem tudo é contra você, alguma coisa assim. E você vai percebendo isso. E eu penso que as religiões precisam passar por isso também, sabe? Se o sentido da religião é a ligação com Deus, que é o sentido da palavra mesmo, né? Do termo religião, é o que liga a Deus. Poxa, por que você tem que perder tempo julgando a outra religião? Acho que a gente tem que buscar. Eu acho que já tá errando aí. No momento em que você julga ou questiona que a minha é melhor do que a sua, independente. É como se a gente vê a história, de Jesus, de Deus mandamento. Você vê que hora nenhuma ele julgou, hora nenhuma ele questionou, hora nenhuma. Não existe nada disso. Então, se eu acho que a minha religião é melhor do que a sua, a minha crença é melhor do que a sua, já tá errando, já não pode, você já não tem credibilidade pra vir falar sobre Jesus ou Deus comigo. Exatamente. Porque você já tá... Quem é você, como diz, se você tá questionando o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de... Por isso que uma coisa eu digo... Eu não questiono a religião de ninguém. Eu não discuto como você interpreta a sua Bíblia. É como você interpreta, como eu interpreto. Mas eu sou do único dilema, que isso eu aprendi no Espiritismo, que é uma das... Eu sou católica, mas eu amo... muito sigo o Espiritismo, é incrível, é o lema do amor e caridade. Se todos nós vivêssemos com amor e a caridade, o mundo seria totalmente diferente. É porque as pessoas, infelizmente, elas não se respeitam. Isso. Então, a partir do momento que existe o respeito e a empatia ao próximo, nada disso é questionável. Só que as pessoas, elas teimam em achar que apenas elas têm razão, apenas a religião delas tá ok, a outra não presta, a outra trata disso, daquilo, aquilo outro, por falta de respeito. Mas você sabe que tem uma coisa que eu até compreendo, é meio que assim... A pessoa que acredita naquele formato e tem a fé dela, porque aí a gente está realmente, como o tema diz, é a fé. E ela tem aquela fé, digamos, eu acho que a gente tem exemplos assim na família. Eu tenho a minha fé nisso aqui e eu penso que a gente só se salva dessa forma. Então eu quero que todas as pessoas que eu amo entrem nisso aqui. Então, a minha meta de vida, como é que eu quero uma coisa? Eu amo você e eu vou me conformar de que eu vou ter aquilo ali e você não. Então, a minha meta é lhe convencer. Eu compreendo esse olhar, entende? Mas eu penso que a gente precisa olhar para a Bíblia quando diz assim, não julgue. Então, você não pode julgar o quanto essa pessoa vivencia o amor de Deus. A mesma coisa, tem uma mesma passagem que a pessoa entende de uma forma, a pessoa entende a outra de outra. Exatamente. Então, da mesma forma que evangélicos não permitem que as pessoas adorem santos, e a gente interpreta que essa adoração que eles pregam não é uma adoração que, enquanto é católica, a gente não adora, mas a gente não consegue explicar que a gente não está adorando, que é apenas uma representação. Para entender que é só uma representação, óbvio. Não existe. Então, é uma representação, não é uma foto de Jesus, uma foto... Então, a gente também, às vezes, tenta explicar, mas às vezes acho que a gente não consegue ser
bem interpretado. Isso em qualquer, isso em todas as religiões. Pronto, é como disse, em qualquer religião. Como os evangélicos, eles tendem a dizer a gente o motivo, como a gente também. Eu acho que é aquela questão. Na hora em que se passa para isso, eu acho que vai de cada um. Eu acho Entendeu? que é como é que você vive, não a religião que você tem. Isso. Eu vejo pessoas maravilhosas em todas as religiões, assim como eu vejo pessoas péssimas. São pessoas. São pessoas. A religião é aquele caminho que você busca melhorar, que você busca aquela resposta. Você está tentando, mas a gente está tentando e erra. Ninguém consegue seguir sua doutrina completamente. Isso. E quantas vezes você fala assim, eu não vou mais porque fulaninha é da religião, de tal igreja. Fez isso. Gente, não é pelo comportamento. A gente faz a nossa parte. Né? Então, se eu tô naquele lugar que eu tô vendo que tem uma pessoa, meu Deus, não condiz assim, com o que ela fala, com o que ela fala, com o que ela prega, com o que ela faz, né? Porque a gente vê muito disso. Mas o que importa para cada um é cada um. Então a gente não pode se espelhar no outro, não vou mais, porque vai ter em todo lugar. E outra coisa que muitos que eu vejo é quando muda, tipo, eu falo da religião católica, que é a minha, quando muda um padre de certa comunidade que vai para outra, né, na questão de, eu não vou mais para missa que eu não gosto desse padre. A pessoa fica discutindo, fazendo, né, não gosto. Você está indo para missa não pelo padre. Claro que já é aquela questão. Você vai onde você se sinta melhor, porque é igual, ele é um sacerdote. Com quem você consegue entender mais. Tem padres mais eloquentes, que consegue passar melhor, que chama mais a comunidade, como tem padres mais tradicionais, aquela coisa mais... Mas na hora que eu vou para uma missa, eu não tenho que pensar qual é o padre que está ali, se ele faltou, vai ser o outro, eu não assisto mais a missa. E porque eu amo de paixão as missas de Padre Mota, porque eu acho que ele pega muito, lá na São Pedro, muito pra si, é muito explicadinho, muito tudo. E certas vezes eu me peguei, quando eu ia pra missa, pensando que era Padre Mota, não era Padre Mota, e me vinha aquele sentimento de frustração, de tristeza, que aí eu bati assim, mas você está aqui não pro Padre Mota, você está aqui para ouvir a palavra. Se hoje não é tão legal, interativa como de costume, mas você vai tentar tirar, Lília, algo bom, porque você veio para outra coisa. E tentar entender que você tem os sacerdotes que são discípulos de Deus, que estão lá para chamar a comunidade e trazer você mais próximo da religião, mas também tem, quando você só tem aquilo, você vai ter que se pegar aquilo. Mas é normal, porque as pessoas são diferentes, então vai ter padre que realmente vai trazer você mais pra perto na hora da missa. Você vai aquele que afasta. Isso, você não pode se afastar. Eu não vou mais pra missa porque mudou tal padre. Não, ou você tenta ir atrás da sua missa, ou você tentar lembrar que você tá ali pela fé, pelo que você quer ouvir a palavra. Né? E eu penso muito assim, que precisa regar, né? Que é como ir à missa, ir ao culto, e ao centro espírita, porque você precisa regar, você vai ouvir aquilo ali que você já ouviu 500 vezes, você sabe perfeitamente, já ouviu, é difícil você ir ouvir uma coisa que você não tem escutado ainda. Porém, isso renova suas energias naquela fé, naquele sentimento. A gente sai renovado. Como diz, quando você vai, você sai parecendo o quê? Não quero pecar. Isso. Você sai tipo assim, não vou pecar, você é uma pessoa melhor. Isso é importante, porque você já sai renovado para fazer coisas boas. Ninguém sai de uma missa dizendo assim, ai meu Deus, tô com raiva, vou esganar alguém, não existe. Você sai com aquela sensação de paz interior. Isso. Esse é o objetivo, né? Realmente esse é o objetivo. Que a gente saia transmitindo paz. O objetivo realmente é esse. É você se alimentar, ter um alimento espiritual, para você se trabalhar e ser uma pessoa melhor. Esse é o objetivo da maioria das pessoas, na verdade. É para ser, né? E essa é a meta. Então, por isso que em todos os lugares você vai achar pessoas que você vai dizer, não, aquela pessoa não era para estar aqui. Mas o que importa é que nós estejamos e que nós façamos, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Eu sempre penso muito nisso. Às vezes eu estou no lugar e fiz, meu Deus, aquela pessoa aqui, não, será? Então, mas, gente, você vai encontrar em todo canto pessoas que você entenda que nem são tão espiritualizadas, mas o que importa é você. E uma coisa que eu acho sempre falho, que eu tô falando sempre de mim, pegando porque eu tô me auto um exemplo.
já julgando, já é um pecado, já é um erro meu, que eu fico questionando como devem ser as pessoas que não têm fé, né? Eu ia comentar sobre isso, que a fé, além de tudo, ela é um recurso. Isso, porque de esperança, que dor de tudo. é essa que você sente? Que você não consegue... Que você não encontra tem uma nada, razão, exatamente. não se fortalece, entende? Aqui, tipo assim, querendo ter fé ou não, a gente tem onde se apegar. Isso. Tem que se apegar ao conforto de uma palavra, ao conforto de um propósito. Quando Porque a eu pessoa penso não que tem a fé não é nem a questão, não torna uma pessoa, torna no sentido de que você teme, como eu falei aquilo ali, mas eu quero dizer que uma pessoa que não tem fé não quer dizer que é uma pessoa má. Claro. Existem pessoas que não têm fé e que têm um comportamento maravilhoso. E outras que têm, que não sei que fé é essa, mas que pelo menos dizem que têm, frequentam religiões e que não têm um comportamento apropriado. É isso que eu Mas fico... a fé, enquanto recurso, ela é fora de série. O negócio porque você está desamparado se você não tem fé. É isso Como que é que eu falo. aguenta Minha uma irmã, situação Bruna... dessas? Bruna foi criada na igreja, a gente desde cedo, de tudo católico, a gente cresceu na igreja em Açu, tudo. Chegou um certo ponto da vida de Bruna, que ela é psicóloga e trabalhou no Hospital do Câncer Infantil. Depois que ela foi para o Hospital do Câncer Infantil e ela se viu lá naquela desgraça, naquele mundo de mãe chorando, perdendo seus filhos, um sofrimento intenso, ela perdeu a fé dela. Bruna hoje, ela não tem uma religião em si. Ela foi criada na igreja católica, ela coroava Nossa Senhora, coroava tudo, e a gente fica brincando lá em casa, porque todos nós temos muita fé. Ela sempre entende, eu sou a irmã beata da casa, e hoje ela não tem fé. Infelizmente, ela não acredita mais devido... Eu não a julgo, porque ela passou por situações e ela tem muitos questionamentos. Muitos sofrimentos e ela chegou a ter muitos questionamentos, né? Mas eu ainda... É uma batalha diária com ela nessa questão. Claro que eu não vou impor nem nada. E minha irmã é uma pessoa maravilhosa. Ela é psicóloga, ela ajuda pessoas. Ela é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa boa. Aí eu fico me questionando. Ao meu Jesus, não vai julgá-la. Não vai julgá-la porque ela não é má. Ela não maltrata ninguém, ela é uma pessoa boa, uma mãe, cuida dos filhos, uma irmã maravilhosa, tudo. Ela apenas se decepcionou no trajeto da vida dela, não achou explicação. Ela não encontrou as respostas. E ela não encontrou as respostas dela. Mas eu tenho certeza... Aí, eu entendo que a gente tem que procurar a religião que lhe atenda às suas respostas. Aí eu fico brincando, Bruna... Para que você tenha fé. Aí eu sempre brinco, Bruna, eu vou rezar por você. Por você, pra você subir, as meninas, não sei o que, ela começa a rir. Mas aí eu fico me questionando. Existem pessoas que rezam muito mais, vão para a igreja e são adúlteras. São pessoas que fazem maldade, invejosas no meio do mundo. E óbvio que minha irmã, se ela não faz um negócio desse, Jesus, Deus vai olhar para ela com outros olhos. Não é porque ela não tem uma religião formada. Até porque... O que importa é o coração da pessoa. Não é a palavra religião, não é você ser católico, não é você ser evangélico, não é a palavra que determinou. E Deus é quem você é. Todo mundo. Isso. É claro que por muitas vezes a gente fica, meu Deus, eu não tenho inúmeras respostas que às vezes nenhuma religião me responde. Isso. Porque eu fico, meu Deus, a pessoa é tão ruim. Quantas vezes você já me ouviu dizer, mas essa pessoa não vai pagar aqui. Isso. Porque a gente não sabe, né? Existe depois, existe outras vidas, enfim. E tem pessoas que eu vejo fazer tanta coisa ruim e não vejo pagar. Isso. Eu faço até que ponto isso é justo, até que ponto uma criança São vários questionamentos. Uma por isso que eu digo, a gente tem que achar uma religião que traga as respostas que a gente acredita. Eu encontrei na doutrina espírita, decodificada por Allan Kardec, eu encontrei as minhas respostas. De fato, eu encontrei. E eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida. Por isso eu digo, mas eu vou dizer que, não, a minha é que está correta. Eu acho que, para mim, ela respondeu aos meus anseios, às minhas respostas. E eu procurei muito. Como a gente já falou aqui em outros momentos, nós tivemos uma perda de uma irmã com 30 anos de idade. E nessa época eu fiquei virada. Eu era a única, tinha 21 anos, e era a única da família que morava aqui em Natal. Todo o resto morava em Açu. E foi muito difícil aceitar essa perda. Eu tive muita dificuldade. Até então, eu era católica. E aí, eu saí virada em busca de alguma coisa. Eu fui para Maricari, Seixinoye,
fui para algumas igrejas evangélicas, acompanhava. Eu tinha muita vontade de ser evangélica, porque tinha família umas primas que eram e achava muito bacana, mas nunca me alcançou, você entende? E a gente precisa fazer uma coisa ter um que chame. Exatamente. Isso. Eu vi aquilo ali, nunca bateu, não bateu. E aí, quando eu conheci o Espiritismo kardecista, que eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu fui lendo aquelas coisas, isso me encantou de uma forma que traz as minhas respostas. Então, acalentou o meu coração, eu melhorei enquanto pessoa, ainda tenho muito a melhorar, ainda tenho muitos defeitos, mas a minha meta, assim, a percepção dos meus erros, daquilo que eu preciso melhorar, ela me trouxe tudo isso. Então, eu não vou acreditar que uma religião que faz com que eu erre menos, bem menos do que eu errava antes, que faz com que eu tenha uma meta de melhorar. O meu desejo hoje, de todas as coisas, é melhorar, é alcançar realmente, vencer os meus defeitos e tudo isso aqui. Eu não vou acreditar que uma religião dessa, que na verdade não é nem uma religião que a gente, na expressão da palavra, não vou acreditar que isso está me fazendo mal, que isso está errado, ou que Jesus Cristo, que é para quem eu vivo e louvo, da hora que acorda até a hora que eu durmo, que eu digo muito isso, a gente não tem que ter um lugar para você ser cristã. Já tive a oportunidade no trabalho de dizer assim, a pessoa dizer, não, mas isso aqui não, vocês acham que isso é justo? Não, mas isso aqui não cabe. Cabe? Claro que cabe. O que a gente está fazendo aqui na Terra? Jesus, Deus, tem que caber em todos os espaços. Então, será que ele vai achar que eu estou errada porque eu não sou dessa ou daquela religião? Não acredito nisso. Então, eu vivo essa fé. Essa fé que me move todos os dias. Que eu caio e aí tem aquele momento que a gente diz assim, oh Deus, não olha agora não, porque agora eu vou pecar, porque já deu, vou aprontar aqui. E depois eu peço desculpa e estou atento àquilo ali e penso nisso todos os dias e tento melhorar e quando cometo o erro me arrependo e peço desculpas e vai e vem, porque os erros são muito grandes. E é aquilo como eu falei, você não encontra a sua religião, aquela que atende às suas demandas particulares e muda do dia para a noite. Isso não existe. Ninguém, não há um pastor, um padre, um comunicador espírita que seja perfeito. Ninguém aqui. Nós somos santos. Nós exatamente. Estamos aqui buscando a santidade, estamos que está muito longe. Estamos tentando. E uma das coisas que sempre falava, né, que a gente vê na Bíblia, e já uma dica muito importante que foi quem fez eu reavivar a minha fé, foi assistir The Chosen, né, a série religiosa mais incrível que vocês poderem ver, tem na Netflix, tem em outros canais. Pra mim, quando eu comecei a assistir The Chosen, que é praticamente você lê a Bíblia de uma forma ilustrada, que você vê que Jesus, ele era humano, então ele sofreu, ele sentiu dores como nós seres humanos, né? Só que ele tem um propósito muito maior. Só que se até ele sofreu, se magoou, se revoltou, então quem somos nós pra, né? Então, é uma das dicas, assistam The Chosen. Foi um bálsamo de reavivar minha religião, minha esperança, tudo. É lindo. E depois daí eu voltei a ler a Bíblia, frequentar, porque como diz, quando você começa a pegar uma coisa que você começa a gostar, se empolgar, você entra no barco e você vai nesse caminho para não deixar. E é isso que eu digo, se até ele sofreu, até ele sentiu, quem somos nós, né? Exatamente. Quem somos nós? A gente precisa... Vamos lá de Natal. Momento, que coisa mais linda. Hoje é especial, né? Véspera de Natal. Olha que coisa mais linda. O que, gente, é que vocês acham que tem isso aqui? Outra coisa grave e importante. Estamos todas douradas, certo? De lilás. Então, se você quiser brilhar... Natal, isso. Estamos maravilhosas, brilhantes, brilhosas e incríveis. Tudo lindo, tudo brilhoso. Porque é Natal, merece, né, gente? E Fran também com a embalagem maravilhosa. Vocês têm noção do que é isso aqui? Vocês imaginam? O que é que a gente come no Natal, na época de Natal, que chega assim nas prateleiras? Panetone, gente. Panetone. Como é que a gente vai partir esse panetone? Vamos tirando os pedacinhos, minha filha. Igual come. Olha esse panetone de chocolate, gente. Livre de glúten, sem lactose. Então,
Ó, dos alimentos que muitas pessoas querem comer e não podem, quem tem intolerância, né? Quem tem restrições. E lá em Fran você consegue comer panetone de chocolate e também de frutas. É maravilhoso. Vou abrir aqui. Com fé em Deus e o cardápio de Fran, a gente vai longe. Vamos longe. Vocês vão sentir o cheiro. Eu vou tirar o meu pedacinho e vocês vão sentir o cheiro disso aqui. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Vai. Gente, fofinho. O cheiro está na sala. Gente, eu só fico pensando nisso aqui numa torradeira. Pra derreter. Maravilhoso. Igual, Perfeito. gente. A panetone normal, igual. Não tem... Ah, porque não tem farinha, porque não tem não sei o que, dizer que... É igual. Igual, né? Mais gostoso. Né? Eu não sou fã de panetone, amei esse. Eu sou fissurada por panetone. Eu amo panetone. Amo. Mesmo. Meu marido é. Maravilhoso. É a Andréa mesmo que vai encerrar, eu vou pegar mais. Não sou eu que falo. Muito bom. Aproveita aí que eu como. A pessoa que encerra não consegue nem comer direito. Fazer o quê? Cada um, né? Olha, olha, olha. Gente, que vocês tenham um feliz Natal, em paz, com a família de vocês, que todos estejam com saúde, que é o que importa, e todos juntos, tá? Um feliz Natal para vocês. Desejo do nosso Pode Feliz Estar com Natal! Elas. Feliz Natal com muita fé para superar as dificuldades e ser feliz. Muito Com a amor com e a mente caridade. feliz para o próximo ano. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.